Agora nós vamos falar sobre a criação de questões objetivas utilizando validações no Google Forms. Vamos lá? Então, bom, o primeiro passo seria criar a pergunta, né? Eu vou falar para vocês como é que funciona aqui a interface da criação de novas perguntas. Então, aqui na lateral, se você quiser criar uma nova pergunta, só clicar, certo? Se você quiser duplicar a pergunta, se você quiser excluir, e se você quiser torná-la obrigatória, ou seja, o formulário ele não passa para a página seguinte caso haja alguma pergunta que está marcada como obrigatória e não esteja respondida. Beleza? Então vamos criar aqui nossa pergunta. A gente tem aqui a parte de questões subjetivas, que a gente ainda vai falar, e a parte de questões objetivas, que são aquelas onde você determina as alternativas e o usuário, participante aí, que vai responder o teu formulário, ele tem que selecionar uma dessas alternativas. Então vamos começar aqui com a questão de múltipla escolha. Dentro dessa questão, você tem a opção de colocar, né, e criar uma nova seção baseada na resposta. A gente vai falar o que seria essa parte de seção aí, né? Então, caso o usuário ele escolha uma determinada alternativa, ele vai ser encaminhado para uma seção de perguntas. E caso ele escolha outra, vai ser encaminhado para outra seção. Vou dar um exemplo. Se você vai criar um formulário para pessoa física e pessoa jurídica, caso você crie um campo que ele marque que ele é pessoa física, ele vai ser encaminhado para um formulário que vai ter perguntas relacionadas à pessoa física. E de pessoas jurídicas, ele vai ser encaminhado para um outro formulário. Ou seja, você tem um formulário central e através de uma questão com alternativas, ela vai encaminhar para outros dois formulários, certo? E aqui você pode ordenar, né, as questões aleatoriamente. Então, maravilha, tá aqui, pessoal, a nossa questão objetiva. Agora vamos ver como é que ficou lá no formulário a visualização disso. Então, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, Brel, Bril, Brol ou Bru. Nesse caso, se você tentar enviar o formulário, como ele é uma questão obrigatória, olha só, ele vai dizer que é uma questão obrigatória. Então, vamos marcar aqui. A resposta foi enviada. Certo? Então a questão objetiva de múltipla escolha, ela possui as configurações apenas de descrição, enviar para uma determinada seção ou ordenar as opções aleatoriamente, né? Então se você marcar essa opção aqui, ele vai embaralhar as alternativas. Então vamos pular para a próxima, o próximo estilo de perguntas, que são as caixas de seleção. Dentro da caixa de seleção, você tem as alternativas assim como na múltipla escolha, porém a caixa de seleção você pode selecionar para marcar mais de uma. Nesse caso você precisa configurar aqui a parte de validação, né? Então dentro de validação de resposta você pode marcar que o usuário ele deve selecionar pelo menos uma determinada quantidade, né? Então pelo menos 3, ou selecione até 3, ou selecione exatamente 3. Nesse caso vou colocar selecione exatamente 3, e aí a gente vai testar. Já foi salvo, vamos conferir lá. Então tá aqui, eu vou tentar marcar uma, olha só, selecione exatamente 3 opções. Agora saiu do processo de validação porque a resposta que você colocou satisfaz aquele requisito. Vamos lá, agora outra questão objetiva, que é a lista suspensa. O que seria essa lista suspensa? Ela é uma caixinha que você clica nela e ela abre ali várias opções para você responder, né? Nesse caso, nós também não temos validação, né? Nós temos a opção de ir para uma seção. Como eu expliquei anteriormente o que é seção, você pode determinar que a partir da questão escolhida você vai para uma determinada seção. Nesse caso, vamos testar como é que ficou lá. Abriu a caixinha, você vai selecionar enviar. Bom, então aqui a gente tem o conjunto de questões objetivas, nas quais múltipla escolha e lista suspensa, você não tem a opção de validação, porém você tem a opção de enviar o usuário para uma seção específica. Então, dependendo da resposta que ele escolher, ele pode ser encaminhado para um outro formulário. Já na caixa de seleção, você pode validar e dizer
quantas alternativas ele pode marcar, se vai ser 3 ou 4, certo? Basicamente é isso de questões objetivas. Se você gostou, curte aí, segue a gente nas redes sociais, inscreva-se no canal.